Olá, gente. Hoje eu estou com o prazer enorme de ter o Giovanni Bassi comigo aqui. Tudo bem, Giovanni? Tudo bom, Marcelo? Tudo 100%. Obrigado por você tirar um tempinho aí do teu sábado para conversar comigo. Em vez de estar passeando, veio para ter um papinho aqui. Muito obrigado, cara. Imagina, agradeço pelo convite também, é um prazer estar aqui. Beleza. Giovanni, conta pra gente, o que você faz hoje em dia? Qual o teu cargo? Então, hoje eu estou num sabático, né? Eu não estou trabalhando. Então, o meu cargo anterior era na Lambda 3, né? Que era é parte do grupo Tivit hoje, né? E a minha função era arquiteto software chef, né? Em inglês era Chief Software Architect. É um cargo que como eu era um dos sócios da empresa, eu acabei escolhendo. Eu não queria ser officer de nada, porque minha posição não era de gestão, né? E aí eu descobri que o Bill Gates usava esse cargo quando ele estava na Microsoft, né? Então eu falei, pô, esse é um título interessante. E eu trabalho com arquitetura de software há muitos anos, né? Então eu falei, pô, isso faz sentido para mim. Então era Chief Software Architect. Bacana demais, cara. E como eu sempre falo para os convidados aqui, antes da gente falar da tua carreira, da tua evolução, vamos voltar lá no passado. Como é que tecnologia, como é que computação apareceram na tua vida? Então, os primeiros contatos foram na casa eu acho que, pelo que eu me lembro, na casa do meu primo, quando ele tinha um TK, sei lá qual era TK, era nos anos 80, ali eu tenho 47 anos, né? Então, eu era criança, assim, o TK era basicamente um teclado que você ligava na tua TV e no Sim. seu tocador de fita, né? E para poder guardar os programas e tal, e aí fazendo programinhas simples para que você comprava em revista, em banca de jornal, né? E tentando fazer rodar, que foi exatamente assim o primeiro contato mesmo. Depois de muitos anos, os meus pais acabaram comprando um XT, né, que era aquela primeira geração de micro que realmente ficou acessível para a classe média no Brasil, né? Sim, E sim. ele era muito caro, era uma máquina cara na época para todo mundo, né? Mas era possível comprar antes, era impossível uma pessoa ter um computador em casa, né? Isso já era tipo final dos anos 80, começo dos anos 90, eu não vou saber te dizer o ano. Eu tinha lá 12 anos, de 10 a 13 mais ou menos eu devia ter, né? E depois trocou por um 386 DX2 Turbo, né? Tinha o Uhum. botãozinho do turbo em tudo. Botãozinho, né? É isso. Eu lembro de usar esse computador já quando eu estava no ensino médio. E aí eu comecei cara, a pirataria era o meio que a gente trocava software na Sim. época, que o disquete e tal, né? E eu peguei uns joguinhos e tal, aí eu entrei em contato com o Norton Utilities, que era Uhum. um negócio, uma maneira de você deixar o DOS mais acessível, porque não tinha o Windows ainda, né? Isso foi Sim. no meu primeiro ano do ensino médio. E aí eu comecei a fazer programando scripts para DOS mesmo, assim, sabe? Então, e usando o Norton Utilities que habilitava Uhum. muito. Então, foram os primeiros programinhas que eu escrevi, foram scripts para DOS, assim. Então, e eu adorava, cara. Eu adorava fazer aquilo, sabe? Eu não programava em Basic, nada disso. Eu basicamente jogava e usava o programa para coisinhas simples, assim, sabe? Mas eu adorava ficar no computador desde muito cedo. É interessante como que esse TK, né, o TK 82 ou 95, acho que tinha um modelozinho que era preto e branco, depois apareceu um modelo que era aquela colorida, eu tive um desse também. E é impressionante a quantidade de gente que começou, deu os primeiros passos nesses computadorzinhos, né? E no meu caso, era do vizinho, ele comprou o pai dele trouxe dos Estados Unidos um Timex Sinclair, que era ZX Spectrum, alguma coisa assim, que era um computador com Z80, né, uma CPU da Zilog, e basicamente no Brasil foi que originou lá o TK, né, que é fantástico isso, né? E Sim. a fitinha cassete, acho que é até meio difícil para os mais jovens, em que nunca viram uma fita cassete na vida, né? Se a gente pensar que até o CD-ROM já está meio... Acho que muitos aí ninguém sabe mais o que é um CD-ROM, né? A gente está na geração do USB, da internet. É incrível você ver essa evolução, né? E Sim. como é que foi o ensino médio para você? Como é que foi a faculdade para você? Você teve exposição à tecnologia no ensino médio também ou na faculdade? Como é que foi essa fase da tua vida? Então, eu fiz ensino médio público, minha família Uhum. ficou sem grana, eu fiz particular até o último ano do fundamental, daí eu fui para o público no Certo, primeiro, não tinha nada de tecnologia, mas eu tinha esse certo. computador em casa, então eu tinha algum contato com isso, só que fui fazer o terceiro ano, eu fui fazer intercâmbio, então fui fazer nos Estados Unidos. Lá
eu tive contato com a internet em 95, pela primeira vez. Assim, eu devo ter sido um dos primeiros brasileiros o contato com a internet, porque em 95 ela estava começando no Brasil ainda. Uhum. E aí lá eu tinha contato, e eles tinham, era 95, eles tinham acabado de comprar, cara, eu dei muita sorte, a família que eu fiquei tinha acabado de comprar um computador novo, que eu fiz todo o setup dele, porque eles não sabiam nada, e eles jogaram na minha mão, falaram faz, e aí eu instalei o Windows 95, que tinha acabado de ser lançado, e entrava online usando a CompuServe, que eles tinham uma assinatura da CompuServe, via linha telefônica, né, internet de escada, e aí eu tive contato com a internet, e olha que coisa interessante, Marcelo, não sei se você chegou a viver isso, mas nos Estados Unidos 95, pré-internet, uma coisa muito vibrante na época eram as BBS. Então, cara, era muito legal, porque um amigo da minha escola lá tinha uma BBS, e aí ele tinha 2 linhas telefônicas em casa, e aí uma das linhas era dedicada à BBS, e aí você tinha que ligar, você tinha que dar sorte da linha não estar ocupada para você poder entrar. Ele tinha um servidorzinho que as pessoas entravam e jogavam, cara, tinham jogos que você digitava o que você queria que o personagem fizesse, assim, de texto, né? Tudo pelo terminal, né? Sim. E a gente mandava mensagens, e os jogos eram várias pessoas jogando juntas, assim, sabe? Cara, era tão legal quanto a internet naquela época, né? Sim. Então eu vou te falar, eu também fazia muito Mirk, já tinha contato no Mirk, online, fóruns, então eu tive contato aí nesse último ano do ensino médio com a internet, quando eu voltei para o Brasil já para me preparar para a faculdade e tal. Aí já tinha na casa dos meus pais, tinha um computador mais moderno também, e aí começou a internet de escada no Brasil também, lá em 97, por aí, né? Então eu comecei a ter contato nessa época também com a internet. Fantástico, cara. Eu lembro bem do BBS na década de 80, que ainda ninguém falava muito de internet lá no Rio de Janeiro. A gente tinha vários BBS, eu conheci várias pessoas que são meus amigos até hoje, né? Quase 40 anos aí de amizade, pessoas espalhadas pelo mundo. E é bacana demais, né? Era coisa bem de hobbyista mesmo, né? A gente... Era uma comunidade. Exatamente. E foi interessante, a gente tinha um grupo, e na última quarta-feira de cada mês, se você conhece o Rio de Janeiro, a Praia do Leme, no final da Praia do Leme, tinha uma reunião na última quarta-feira à noite, 8 horas da noite. Aí tinha lá 10 a 20 pessoas, e eu lembro que essa época que você falou, 95, quando começou a internet, realmente pegando mais com linha de escada ainda no Brasil, né? No Rio de Janeiro tinha o Inside, que era do Charles e do Bernardino, e eu lembro de ir num evento de BBS desse, e em vez de ter 20, devia ter umas 300 pessoas. Aí você começou a ver aquela explosão daquela participação das pessoas, e é bacana demais lembrar dessa evolução da tecnologia no Brasil. E como é que foi? Você falou que você voltou para o Brasil, você começou a se preparar para a faculdade. Como é que foi a escolha para você, a decisão de que seguir, que você queria cursar na faculdade? Sim, só queria completar mais uma experiência sobre isso que você falou, né? Porque eu vivia BBS nos Estados Unidos, no Brasil não. Quando eu fui me conectar na BBS no Brasil, quando eu voltei para o Brasil, não tinha. Eu me conectei na Mandic na época, né? Sim. Mas eu não consegui encontrar essa comunidade no Brasil e acabei não usando. Eu acabei reencontrando as comunidades online no Brasil no começo dos anos 2000 com a Web 2.0 e os blogs. Então, legal. não sei se você se lembra disso, mas todo mundo tinha blog no começo dos anos 2000, né? Sim. E a gente lia tudo via RSS, aí surgiu o Google Reader e tal. Isso. E aí realmente eu reencontrei uma comunidade no Brasil, conheci muita gente, namorei gente, foi muito legal, assim, sabe? Foi um pouco do que eu vivi nos Estados Unidos 5 anos antes, eu reencontrei no Brasil no começo da internet, toda a Napster, pirataria, todas essas coisas que surgiram nessa época também, né? E antes disso eu tinha um amigo que tinha videotexto, que é uma tecnologia que eu não tive, que foi super restrita no Brasil, mas que vivia essa comunidade também. Eu, infelizmente, não tinha acesso ao terminal do videotexto, então não participei disso, né? Porque era um negócio difícil de ter, era caro, né? E tal. Mas qual que foi a tua pergunta para a faculdade? Faculdade, como é que foi o processo de você escolher o que você queria fazer na faculdade? Eu precisei fazer cursinho, porque mesmo eu fiz uma escola muito boa nos Estados Unidos, mas alguns aspectos, tipo história do Brasil e tal, eu não tinha, né? Por causa que meu ensino foi ruim no ensino médio. E aí eu fui fazer cursinho, então o ano letivo nos Estados Unidos termina na metade do ano, eu voltei para o Brasil em agosto, fui fazer cursinho,
e aí eu acabei passando no Mackenzie, né? Então eu queria ter passado na USP, acabei não passando, só que eu tinha várias opções de faculdade que eu queria fazer, né? Então eu considerava psicologia, eu considerava matemática, eu considerava alguma coisa ligada à computação e considerava administração, porque meu pai ele era formado em administração e era a carreira que ele seguia, ele poderia me ajudar, né? E aí, psicologia, minha família é toda trabalhadora, nunca foi rico, assim, foi classe média, bem média mesmo, sabe? Então, assim, não tinha dinheiro para consultório de psicologia, e olha só que coisa louca. Meus pais falaram, você não vai fazer nada relacionado à computação, porque computação não dá dinheiro. E aí, matemática também não, porque falava que não dava dinheiro, fui fazer administração, né? E é irônico isso, porque a tecnologia nos anos 90, eu me formei em 2000, né? Nos anos 2000 deu muito mais dinheiro do que a administração, né? Mas era a experiência que meus pais tinham, né? E aí eles passaram isso para mim e eu fui fazer administração. Eu entrei em 97 no Mackenzie e me formei em 2000, né? Curiosamente, eu fui trabalhar na área, logo em 97 eu fui trabalhar como numa pequena empresa, como assistente financeiro, né? E aí fiquei lá 1 ano e pouco, e aí uma amiga da faculdade trabalhava na Continental Airlines, uma companhia aérea que não existe mais, porque ela foi unida, né, mergeada com a United. Hoje só sobrou o logo da Continental no avião da United, né? E eu trabalhei nessa empresa em, acho que 98 eu entrei na Continental e o grande passaporte foi estar fazendo faculdade com a minha amiga. Então eu tinha um bom conhecimento, já tinha alguma experiência anterior naquela empresa que eu estava trabalhando, mas o grande coisa que me ajudou foi o inglês, porque eu falava inglês fluente por causa do intercâmbio eles não contratavam ninguém que não falasse inglês fluente, e achar um moleque de 19, 20 anos que falasse inglês fluente era muito, que ganhava o que estava disposto a ganhar, né? Era muito difícil, então acabou sendo uma reunião de coisa ali que me tornou empregável para aquela vaga, né? E nessa vaga eu fui trabalhar como assistente financeiro também, né? Analista financeiro e tal, e me tornei supervisor financeiro quando teve o gerente saiu, meu supervisor virou gerente, eu virei supervisor. E aí nessa empresa eu já tinha começado a programar por necessidades. E aí nessa empresa eu acabei transicionando para programação. Então eu me tornei programador, parei de ser supervisor financeiro, me tornei programador por necessidade, porque quando eu virei supervisor financeiro, a gente não tinha software para atender o que eu precisava. Eu basicamente caminhei eu trabalhava lá na Consolação com a República, em São Paulo, bem no centrão, assim. Eu caminhei até a Praça da República, comprei um CD de Visual Basic 6 pirata, entendeu? Instalei na minha máquina numa das maiores empresas do mundo, né, que era na época, né? E um VB6 pirata, e comecei a construir porque eu fazia macro para Excel, né? Como analista financeiro, eu fazia macro para Excel. Então eu aprendi VBA. Então eu já sabia Visual Basic, né? O básico, pelo menos. E aí eu comecei a fazer softwares maiores com aquela aplicação desktop VB6 para resolver os problemas que eu tinha, porque os meus funcionários tinham enquanto supervisor. Eu era supervisor ainda, e eu tinha um monte de problema que não era resolvido. E não vinha software da matriz, porque eram problemas muito brasileiros, né? Então eu comecei a fazer software usando VB6 pirata, eu comprava cursos piratas também em CD, etc, para poder estudar. O meu gerente comprava os livros todos para eu ler, então eu totalmente autodidata, falei, eu vou fazer esse negócio porque eu preciso resolver o meu problema. E aí ele falou assim, só que eu estava trabalhando, Marcelo, 12, 14, às vezes 16 horas por dia, entendeu? Então eu fazia o meu expediente como supervisor financeiro, que era super, demandava pra caramba, e aí eu programava ainda, porque eu precisava resolver os problemas, e eu tinha 20 e poucos anos, então eu tinha energia, né, para isso. E eu fazia faculdade ainda, porque isso em 2000 eu estava fazendo, 99, 2000 eu estava fazendo faculdade ainda. Então eu peguei e fazia tudo isso. Aí chegou uma hora que ele falou, cara, você não quer assumir e ficar como programador, e a gente coloca uma outra pessoa como supervisora, né? E eu falei, beleza, e dei esse salto com um certo frio na barriga, né? Porque não era do que eu era formado. Então, antes de me formar, eu formei em 2000, antes de estar formado eu já estava fora da área, né?
e já estava fora da área de administração, né? Já estava E programando e fez a ainda transição. É. fiz essa transição e fiquei lá por mais alguns anos. Saí de lá em 2003, Uhum. já programador formado, já estava trabalhando. Aí assim, aquele negócio, né? Em 2000 era muito comum que a gente fazia tudo, né? Não tinha esse Sim. negócio de back-end, front-end. Cara, então eu era o cara que eu consegui orçamento, a gente comprou um servidor, eu instalei um banco, porque o meu primeiro sistema era VB6 com Access. O banco de Uhum. dados era Access, rodava na máquina da Certo. pessoa. Aí eu consegui um servidor, compramos um servidor, eu instalei o Windows Server, consegui o Windows Server da matriz, fui para a matriz em Houston, expliquei o que eu estava fazendo, eles conseguiram uma licença oficial do Visual Basic para mim, que não era pirata, né? Aí a coisa estruturou de fato. Né? Certo, certo. Tinha 2 programadores fora dos Estados Unidos, eu era um deles, né? E aí a gente tinha o servidor, seguindo as regras da empresa, tudo certinho daí e tal. E aí eu aprendi, eu que configurava o servidor, eu que instalava o Windows Server, instalava o SQL Server, fazia tudo, cara. Aprendeu Fazia loucamente. instalação nas máquinas das pessoas, entendeu? Desktop, depois eu fazia tudo. Então eu tive experiência com infraestrutura de TI logo no começo da minha carreira, sabe? Foi Perfeito. muito legal, foi muito interessante. Eu sempre acho fascinante os eventos que vão acontecendo na vida das pessoas, né? Se a gente parar aqui para analisar um pouco o que você falou, você entrou para a administração, né? E você tinha uma amiga, né? Uma pessoa que estava estudando com você, que te abriu essa porta para você ir para Continental. Quer dizer, essa pessoa já abriu um branch na tua árvore, assim, que abriu um caminho absurdo, né, cara? Mudou tudo, mudou tudo. Exatamente, exatamente. Ela vai ser sempre um marco na minha vida. Tanto ela Exato. quanto o gerente que me movimentou na área e que me incentivou muito, Hum. são pessoas que mudaram completamente minha vida. Sim. Mas são eventos interessantes, né? Outra pessoa saiu da empresa, né? Que você falou, a pessoa saiu, quer dizer, isso abriu uma outra porta ali, que o gerente estava lá falando, pera lá, esse cara saiu, deixa esse rapaz aqui, deixa eu trazer para cá, e você abraçou a oportunidade, né? Começou a evoluir, viu a necessidade de saber VBA, aprendeu VBA, e eventualmente é incrível também que você mencionou o teu inglês, né? Graças à oportunidade que você teve de fazer o intercâmbio, que te ajudou nessa oportunidade aqui. É incrível como o universo coisas vão acontecendo e vão alinhando, né? Te abrem e te levam à frente. E você ficou Eu considero como uma série de privilégios que eu tive, né? De fazer o Exato, exato. intercâmbio, de poder estar numa faculdade É, boa e tudo é, mais, né? É interessante porque essas coisas elas vão acontecendo na nossa vida e muitas delas a gente não tem controle, outras a gente tem, exato, né? Então exato. eu vejo que é uma grande reunião de sorte com. Uhum, Mas o que você falou assim, pô, você viu a oportunidade do VBA, não é isso. Para mim, a programação, o computador sempre foi. Eu tenho déficit de atenção, né? Eu uhum, tenho capacidade de hiperfoco muito certo. intensa. Até problemática, assim, porque se eu começo a programar, eu posso ficar sem comer, eu posso ficar sem beber Certo. água, eu tenho que controlar a minha atividade no computador. Hoje, com 47 anos, eu sei fazer isso, mas quando eu era jovem, eu não sabia fazer. Né? Certo. Então, antes de começar a trabalhar, eu ficava no computador programando, olha só que coisa, né? É. Não estudando administração, né? E eu fazia faculdade à noite, eu virava à noite no computador, meu pai levantava de manhã para ir trabalhar, ficava pé da vida que eu estava lá no computador a madrugada toda, mas é porque era compulsivo para mim. Sim. Então, quando eu tenho oportunidade no trabalho de começar a programar, eu abraço aquilo desesperadamente, porque aquilo me dava muito prazer. Quando eu Certo. sou finalmente movimentado para a área de programação, oficialmente, minha carteira é assinada como programador, é, isso muda completamente minha vida, porque para mim, Marcelo, a partir daquele dia eu não trabalhei mais. Uhum. Entendeu? Tipo assim, eu gostava do trabalho na área financeira, tá? Não é que eu não Certo. gostava, mas não tem comparação o prazer que eu tenho programando com o prazer que eu tinha mexendo na área financeira, que envolvia alguns números, Fantástico. mas é um trabalho muito rotineiro, muito um pouco Certo. maçante e tal, né? Então, a hora que eu mudei para a área de programação, eu me libertei, eu me encontrei. Assim, eu tava num trabalho que eu me agradava profundamente. Você não tem. Cara, água e vinho antes e depois, sabe? Então, até aconteceu um negócio nessa empresa, porque o que aconteceu foi que foi colocado um novo executivo na empresa e ele virou para mim e falou assim:
porque o meu gerente saiu, né? E ele virou e falou assim para mim: você não vai mais ser programador, você vai voltar para a área financeira. Cara, eu fiquei desesperado. Isso em 2003, eu fiquei desesperado. Certo. Desesperado. Porque eu falei, meu Deus, a minha vida vai voltar a ser o que ela era antes. Isso não pode acontecer comigo. Então, o que aconteceu? Eu tinha uns 3 meses de férias que eu não tinha tirado. Né? Certo. E aí eu peguei 3 meses de férias e eu fui me certificar. Eu fiz um monte de certificação MCP, que eu estava trabalhando com VB, e aí eu comecei a estudar o .NET, eu comecei a trabalhar com o .NET em 2001, no beta. Certo. Entendeu? O .NET foi lançado em 2002 e eu já estava trabalhando, né? Então, quando sai o .NET já estava nele, aí eu falei, eu preciso me certificar. Daí eu fui me certifiquei, e com a maior certificação possível para .NET no Brasil. Certo. E aí eu peguei, usei esses 3 meses para isso e saí fora. O dia que eu ia começar a voltar para a área financeira, eu saí da empresa 3 dias antes, entendeu? E foi uma satisfação imensa poder chegar na frente daquele cara e falar assim, sabe que você tinha falado que eu ia começar? Eu não vou começar. Ele falou, claro que vai. Eu falei, não, porque tá aqui minha demissão. Entendeu? Não vou ficar, eu não vou fazer isso. Claro. Cara, foi assim, eu esfreguei na cara dele, entendeu? Porque eu tinha tido uma conversa onde eu tinha explicado para ele que aquilo seria uma violência contra mim. Claro, e ele virou e falou assim, foda-se, não importa, você não importa, entendeu? Você E, cara, pensa só, todo ganho de produtividade que eu havia trazido para a área nos anos anteriores, você não tinha comparação, assim, tinha gente que fazia checagem de documentação manual, que levava o dia inteiro, e o trabalho foi reduzido para meia hora, sabe? Então, assim, essa pessoa passou a ter tempo para fazer outras coisas no dia dela. Ele não enxergava isso, ele era um gestor de visão apequenada. Então ele pensou assim, eu vou botar esse cara, ele vai ser mais um braço na área financeira, e se der um problema no software, ele resolve depois. Né? Como se software fosse assim, né? Fácil de arrumar, né? E aí, cara, a hora que eu saí, o software... Cara, eu vou te ser muito sincero, o software tinha um monte de problemas. Pensa os primeiros softwares que você fez na sua vida, eles eram ruins, né? Aí eu saí, o software rodou mais 6 meses e parou de funcionar. E aí eles perderam todo o ganho de produtividade que eles ganharam. Então, assim, ao ter feito isso, esse gestor, ele fez 2 coisas. Ele sepultou todo o avanço que eu tinha feito na área e, de certa forma, indiretamente, ele me catapultou para novas experiências, entendeu? Porque eu saí de lá para trabalhar numa consultoria que eu passei a ter muito mais contato com coisas novas. Eu fui trabalhar em consultoria. Consultoria você aprende muito mais rápido, né? Sim. Então acabou sendo bom para mim, no fim das contas. É aquela coisa que é um pouco clichê que se fala, né? Mas é aquela coisa que o fim de algo é o começo de algo novo, né? Então, de uma certa forma, o que ele fez não foi correto, não foi a ideia boa, mas de uma certa forma te colocou num caminho melhor ainda do caminho que você estava, né? Indústria de software, né, cara? A indústria de software, ela é de oportunidades, né? Exatamente. Você cursou uma pós-graduação também, né? Foi nessa época ou foi mais tarde? Foi logo em seguida, porque o que acontece? Quando eu fui trabalhar na consultoria, eu passei a ser muito exigido por muitas experiências novas, então eu continuava estudando loucamente. E uma das coisas que surgiu na minha frente foi a gestão. Né? Então, eu não tinha experiência com gestão porque eu trabalhava sozinho. Aí eu fui para a consultoria e comecei a ter convivência com isso. E a empresa tinha uma carência muito grande na parte de gestão. E eu, formado em administração, eu tinha um background de todas aquelas coisas. Só que não na gestão de software. Então, o que eu tinha visto é que tinha todo um arcabouço de conhecimento em torno do que o PMI propunha. Então, eu comecei a estudar aquilo, né, como um complemento. Eu nunca parei de programar. Então eu acabei assumindo algumas atividades de gestão e por um tempo eu fui um gestor de projetos. Só que eu continuava de novo acumulando função, então eu também programava, né? E aquele lance de você estar eu era PJ, né? Então, para eu poder tirar férias, eu tinha que ter banco de horas. Então, o que eu fazia, eu trabalhava mais, eu entregava valor para a empresa, mas eu trabalhava mais do que 8 horas por dia, né? E aí eu fazia o trabalho de gestão de projeto e programava em algumas coisas também. E aí eu falei, eu preciso me especializar mais. Aí eu fui fazer uma pós-graduação em gestão de projeto com ênfase no PMI, né? E foi 1 ano e meio. E foi bem interessante, porque eu entrei em contato com um monte de informações, e anos depois eu entraria em contato com a agilidade, e tudo aquilo que eu tinha visto acabou sendo um bom background também para eu aplicar na parte de gestão ágil. Então foi
depois que eu tive esse contato com gestão de projetos e tal, a gente acabou contratando uma gerente de projetos muito mais experiente do que eu e muito mais competente nessa área, porque ela gostava dessa área. Sim, e eu eu percebi que eu não gostava, aquilo não era o que eu mais gostava. Então, você pensa, eu saí da área de financeira, que é uma área de administrativa, né? E aí eu fui para programação. E aí, de repente, eu estava voltando para uma área administrativa. Sim. Porque gestão de projeto é uma área muito administrativa. Sim. E eu falei, pô, não quero voltar para essa área. Então, a gente contratou uma outra gerente de projeto muito mais competente que gostava da área, e eu acabei saindo da área e voltando, assumindo para uma área, uma posição mais de liderança. E eu já estava numa posição de senioridade já nessa época, né? E aí fiquei nessa posição por um tempo, e logo em seguida eu caio na agilidade e volto para um pouco para a gestão de novo, porque eu começo a estudar Scrum, né? E aí eu tenho contato com um dos criadores do Scrum, que é o Ken Schwaber. Porque que acontece? As coisas vão se acontecendo, assim, né? Certo. Quando eu saio dessa consultoria, eu me torno consultor independente. Então, e ao mesmo tempo eu começo a estudar agilidade, né? Então, como consultor independente, eu era consultor de arquitetura de software, não de agilidade, né? E aí, como consultor, eu começo a me envolver com a comunidade de desenvolvimento de software brasileira. Aí eu começo a escrever artigo, começo a palestrar e um monte de outras coisas. Em 2009, eu sou nomeado pela Microsoft, eu ganhei o prêmio de Microsoft MVP. Por causa do prêmio de Microsoft MVP, eu começo a ter, e da questão da agilidade, eu começo dentro da Microsoft começa a ter uma comunicação com a questão da agilidade, porque a agilidade em 2009, 2010 estava ganhando o mundo, assim, né? Certo. E aí a Microsoft tinha um produto que hoje virou o Azure DevOps, que não tinha as bases de agilidade, ele estava preparado para trabalhar com PMI, né? Certo. Então eles começam a ter contato com o Ken Schwaber, que o Ken Schwaber tinha saído da Scrum Alliance para fundar a Scrum.org. E aí ele a Scrum.org faz uma parceria com a Microsoft para poder fundamentar o produto deles para funcionar bem com uma gestão ágil. E aí eles vão atrás de pessoas que conheciam agilidade, que eram MVP. E eu era essa pessoa. Então eu vou para lá, faço uma reunião com o Ken Schwaber, eu ajudo, eu e mais algumas pessoas, né? A gente faz dá o pontapé do que vai se tornar todo o processo ágil do que é hoje o Azure DevOps. Então hoje você tem lá um preparo de Scrum para Azure DevOps, que eu ajudei a criar ele lá em 2009, 10, entendeu? Bacana demais. Quando isso acontece, a Scrum.org e o Ken Schwaber estão criando toda a Scrum.org. Então eles estão criando os cursos, estão criando certificação e tal, e ele vira para mim e fala assim: Giovanni, você não quer se tornar instrutor da Scrum.org? Aí eu falo, quero. Eu era consultor, então para mim aquilo ia adicionar no meu portfólio, sabe? Claro. De consultoria que eu fazia. Então eu me torno instrutor da Scrum.org no curso mais avançado de Scrum que ele tinha, e no curso de engenharia de software da Scrum.org também, que era basicamente usando o Azure DevOps como ferramenta de base. Então, e aí, ao mesmo tempo, eu estou fundando uma empresa. Então, eu me torno instrutor da Scrum.org em 2010, e no final de 2010 a gente abre a empresa e a gente vai aplicar todas aquelas coisas de gestão que eu estava estudando, sabe? E aí, assim, quando a gente abre a empresa, eu entro na apoteose da agilidade, eu entro no paraíso ágil, porque a gente abre uma empresa focada em fazer somente projetos ágeis, entendeu? Então, e aí com pessoas que eram, inclusive, mais experientes do que eu. E aí se tornaram meus sócios, né? Então, foi um momento maravilhoso, porque foi agregando todo o conhecimento que eu vinha trazendo, que eu vinha estudando, que eu vinha praticando. E aí eu volto um pouco para a gestão. Eu não paro, nunca abandonei a desenvolvimento de software desde o começo, mas aquilo se torna uma parte importante da minha vida e da minha carreira, e eu sigo como duas pernas, que é a parte da gestão ágil e a parte da engenharia ágil. É isso, e assim, até hoje o pessoal fala, a agilidade sofreu vários problemas depois daquela época, né? Ela foi cooptada e desmontada, e destruída. Então, assim, quando a gente fala agilidade hoje, ela tem um monte de problemas por causa da maneira com que ela é praticada, mas eu sou um grande defensor da engenharia e da agilidade, da gestão ágeis ortodoxas, aquelas que a gente fazia lá em 2010, que não foi desvirtuada. Então, os princípios que estão ali, que estão no Manifesto Ágil lá,
há certo. 25 anos atrás, eles são bons princípios que eu pratico até hoje, sabe? Então, Perfeito. cara, você pergunta, as coisas vão encadeando, né? Ao Uhum. longo da minha vida, assim, sabe? Então, e isso tem muito a ver com essa questão de, cara, eu gosto muito da programação, eu quero sempre saber mais, eu quero fazer software direito. Então, assim, pô, para fazer software direito eu vou aprender arquitetura, eu vou aprender engenharia, eu vou aprender. Pô, mas a hora que eu trabalho em time, isso desmonta tudo, tá? Então eu preciso aprender Uhum. gestão. Então eu vou aprender gestão, aprendo pelo PMI, vejo que aquilo tem um monte de problema, vou para agilidade, e assim, e mais uma vez, uma série de coisas que acabam dando muito certo, que é, pô, cara, você tá em contato com o Ken Schwaber, mudou minha vida também, cara, porque você Claro. passa a sentar com um cara desse, que tava lá na fundação do Manifesto Ágil, que criou o framework ágil mais usado no mundo, e ele tá tirando suas dúvidas. Assim, eu tive várias sessões com ele, 1 a 1, sabe? Para tirar dúvidas, Sensacional. porque ele queria que eu fosse uma peça da Scrum Org no Brasil e tal. Aquilo mudou minha vida, assim, sabe? Foi um Claro. momento de muita Claro. sorte, muito privilégio também. E, cara, e nessa época também você estava fundando a Lambda 3, foi isso? Foi, então, eu tenho esse contato com o Ken no começo de 2010, Uhum. e eu fundo a Lambda 3 com os meus sócios em setembro de Certo. 2010. Então, Certo. e as coisas vêm juntas, né? Tanto que a Uhum. partir daquele momento, o treinamento que eu dava para a Scrum Org se torna um produto da empresa. Né? Então eu Certo. começo a dar ele em nome da empresa e tudo mais. Né? Então foi tudo junto, assim, sabe? A gente tinha uma divisão de treinamento e um dos treinamentos que a gente oferecia era esse. Aí depois de uns anos a gente de fazer treinamentos, eu me Uhum. descredencio da Scrum Org, né? Foi um momento, mas tipo, a gente já não queria mais investir em treinamento e eu pessoalmente já estava cansado também, sabe? Certo. Eu gosto de dar treinamento, mas aquilo tinha se tornado uma parte muito grande da minha rotina. E Total, eu não total. queria que fosse tão importante. Então eu pego e paro de dar treinamento. Cheguei até a dar aula em universidade por um tempo também, porque eu Bacana. queria aprimorar minha técnica e tal. Aí eu paro de dar treinamento e caio de cabeça no trabalho de desenvolvimento de software, que é onde eu fico até a minha saída da empresa. Certo. E a Lambda 3 foi criada lá por 2010, como você falou, né? Uhum. Como é que você conheceu os teus sócios da Lambda 3? Que eu acredito que deve ter tido mais aí alguns eventos assim que o universo conspirou e colocou algumas pessoas no teu caminho também. Como é que foi que você conheceu essas pessoas? Elas trabalhavam com você em algum outro canto? Como é que foi Não, isso? a gente não trabalhava juntos, todos vieram da comunidade de software. Então, quando eu Incrível. pego. É, O meu primeiro contato com a comunidade de software foi escrevendo para revista. Então, existia a certo, .NET Magazine, que depois se tornou MSN Magazine. Ela era publicada pela Dev Media, e depois certo. eu acho que ela voltou para a Microsoft. Eu não lembro como é que ficou isso daí. Eu cheguei até a editar algumas edições da revista. Que o Bacana. editor da revista era o Ginter Pauli, que tocava, e aí teve um período de férias dele, eu editei algumas edições, e eu escrevi um monte de artigo também. Cara, era uma loucura, né? Mas era bem na época que eu era consultor independente. Eu palestrava muito, porque quando eu me tornei. Olha só que coisa interessante. Quando eu me torno consultor independente, eu passo a ter muito tempo livre. Uhum. Porque em vez de. O que acontece? Você está trabalhando numa consultoria, a consultoria tem que ter lucro. Então, uma parte Claro, do valor que ela vende do teu trabalho fica para ela, uma parte fica para você. Quando eu claro. paro de trabalhar para consultoria e começo a trabalhar sozinho, todo o dinheiro fica para mim, né? Claro. Então, eu não preciso trabalhar mais as 160 horas do mês. Então, Uhum. assim, se eu trabalhasse uma semana, o meu mês estava pago, Claro. sabe? Só que eu tinha um perigo, né? Eu podia não trabalhar nada, porque eu tinha que vender o meu Exato, trabalho, né? exato. Então, eu estava, ao mesmo tempo, o meu trabalho na comunidade de software que eu estava fazendo antes, de maneira voluntária, ele se torna uma vitrine para mim. Então, as pessoas começam a me contratar, as empresas começam a me contratar porque elas me viram dar uma palestra, porque elas leram um artigo que eu escrevi, Uhum. entendeu? Então, elas vão atrás de mim por causa desse contato que elas tiveram comigo, né? E aí eu começo a conhecer um monte de gente. Então, em 2008 ou 2009, a gente cria um grupo de estudos de .NET no Brasil, de arquitetura de software, chamava Certo. .NET Architects, né? E aí, esse grupo ele é criado. Eu tinha um blog, olha só como as coisas vão acontecendo, Sim, né? sim. Eu tinha um blog onde eu escrevia minhas ideias que eu estava pensando sobre desenvolvimento de software, e aí eu começo a estudar arquitetura de software, porque eu fui num evento de Java Uhum. e eu vi um negócio chamado DDD. E eu falei, caramba, o que é esse negócio DDD, não sei o que, tal, cara, eu não conheço e parece muito interessante.
e aí eu compro o livro de Domain Driven Design do Evans, né, do Eric Evans, leio o livro, minha cabeça explode. Tipo, eu passei semanas em que eu almoçava sozinho lendo o livro. Entendeu? Eu li o livro, eu reli o livro, eu procurava exemplos na internet, aquilo virou minha vida por algumas semanas, né? E aí minha cabeça explodiu, eu falei, eu preciso falar sobre isso, e eu comecei, eu já estava palestrando, e aí eu comecei a escrever sobre isso no blog, e aí eu falei, eu estou procurando um grupo de arquitetura de software de .NET. Existia um grupo maior de arquitetura de software no Brasil, mas ele não era focado em .NET, e eu queria um de .NET porque eu queria falar dos meus problemas. Eu não queria uma coisa abstrata. E aí eu falei, alguém conhece? Se ninguém conhece, se não existia, eu vou criar. Né? E não existia. Então a gente criou um grupo totalmente democrático, aberto, tal, criamos juntos, inicialmente num grupo do... A gente fez uma reunião na Unip, então tinha uma pessoa que trabalhava na Unip, ele era coordenador da equipe lá e era professor da Unip. Esse cara que ele já comentava no meu blog e tal, e aí quando eu falo assim, vamos criar uma comunidade, ele fala, eu posso sugerir a Unip para a gente falar sobre isso. Esse cara era o Vitor Cavalcante, que se tornou meu sócio em 2010. Era um dos meus sócios. Incrível. Então a gente vai para a Unip, eu conheço ele pessoalmente, vai mais umas 10 pessoas, a gente tem foto desse dia, eu acho, onde a gente cria o .NET Architects. Ele não tinha nem esse nome ainda, mas a gente cria o grupo. E a gente cria um grupo no Google Groups. E aí, cara, de repente, centenas de pessoas se agregam ao grupo, ele vai ter mais de milhares, vai ter depois milhares de pessoas participando de discussões. Cara, era gigantesca a movimentação desse grupo. Assim, eram centenas de mensagens por dia. Né? Então é super interessante porque esse grupo de discussão que passou a se reunir presencialmente no Brasil inteiro, né, principalmente em São Paulo, mas aí começou a surgir célula no Rio de Janeiro, célula em Porto Alegre, e as pessoas começaram a se reunir nas suas cidades para discutir arquitetura de software. Esse grupo foi fundamental na discussão de arquitetura de software do Brasil, entendeu? Porque a gente começou a fazer evento e a galera de Java no evento. Entendeu? A gente começou a ter discussões extremamente interessantes, assim, a gente foi, sem dúvida nenhuma, a gente foi um dos grupos que ajudou a divulgar o Domain Driven Design no Brasil, assim, sabe? Toda a discussão de arquitetura de software no Brasil começou, em grande parte, com esse grupo. E aí, a gente começa a ter contato com um monte de gente, e aí, quando eu descubro agilidade, eu começo a ir nos eventos de agilidade e começo a palestrar nos eventos de agilidade também. E aí, um dos eventos que eu vou é o Arlis, em 2009, que foi em Floripa. O Arlis é um evento latino-americano, não sei se ele ainda acontece, mas ele acontecia cada vez num país diferente. Em 2009 ele foi em Santa Catarina. Eu já conhecia um amigo daqui do interior da região de Campinas, né? E aí eles estavam fazendo eu não sei qual que foi antes, tá? Então, assim, acontece o lançamento da Infoque no Brasil, e eu conheço o cara de Floripa que ia estar no Arlis. Aí ele fala, do Arlis eu vou pro Arlis. E esse cara era o Vitor Hugo Germano, que se tornou meu sócio em 2010. Entendeu? Então eu vou pro Arlis, o Vitor Hugo me pega no aeroporto, cara. Sabe? E a gente vai, porque a gente tinha conhecido ele num outro negócio, então ele não estava indo pegar ele estava indo pegar um outro amigo e tal, e aí a gente vai para o evento e eu conheço o Vitor Hugo. Beleza. E aí o contato se deu por causa da Infoque, que estava lançando o Infoque Brasil, e eu conheci um outro cara da comunidade paulista de agilidade, que era o Felipe Rodrigues, que estava trazendo a Infoque para o Brasil, na qual o Vitor Hugo palestrou. Então, assim, o Felipe se tornou meu sócio na Lambda 3 também. É que o Felipe se tornou sócio por 3, 4 meses. A gente abriu a empresa em setembro, em dezembro ele estava saindo da empresa, né? Porque ele já tinha uma consultoria, que era ele, e ele chamava alguns parceiros para trabalharem com ele, mas ele morava no interior de São Paulo e acabou não dando certo. Né? A dinâmica com ele saiu antes da gente abrir CNPJ, ele saiu. Né? Então era meio que um piloto da empresa, tal, ele saiu logo antes da gente formalizar a empresa. Mas se você pegar os primeiros vídeos da Lambda 3, o Felipe tá. Né? Então, as bases, as ideias, as bases e tal, o Felipe foi totalmente presente nessa estruturação. Né? É que depois ele reassumiu a empresa dele, criou um outro nome lá tal, e seguiu para o outro lado. E a outra pessoa que participou foi o André Dias, que era da mesma comunidade de .NET junto com o Vitor Cavalcante. O André Dias trabalhava na Microsoft, né?
E o pontapé para a criação da empresa veio do André Dias. O André Dias vem e fala, quero sair da Microsoft. Ele via que eu estava trabalhando como consultor independente. Ele fala, pô, vamos fazer um projeto junto. Eu falei, não dá, cara, você tá na Microsoft, né? Não sei o que, não dá, você teria que sair. Não, então eu vou sair, a gente cria uma empresa junto. E aí eu falei, pô, isso pode funcionar. A gente pode fazer projetos ágeis e eu e você, e aí a gente é bom. Ele trabalhava na Microsoft, ele tinha um baita currículo, eu era MVP, isso também era bom. Claro. A gente podia juntar os dois. Aí eu falei, pô, eu conheço um cara, é o Felipe. Vamos chamar o Felipe e aí a gente abre empresa com ele, porque ele já tem empresa, né? Aí eu falei, ele falou, tá bom. Aí eu chamei o Felipe e aí a gente chamou o Felipe, ele falou, não, eu já estava falando de fazer uma empresa com o Vitor Hugo. Só que o Vitor Hugo estava morando na Irlanda, então o Felipe estava esperando o Vitor Hugo voltar da Irlanda em janeiro, fevereiro, ele ia voltar de 2011 para começar essa conversa com o Vitor Hugo. Aí eu falei, não, mas eu quero abrir a empresa agora com o André. Ele falou, então vamos abrir. A gente abre com o Vitor Hugo remoto. Então a gente abre a empresa desse jeito, com o Vitor Hugo morando na Irlanda, o Felipe morando, ele mora na região de Campinas, né? E eu e o André em São Paulo. Sem ainda formalizar nada. Eu tinha uma PJ, o Felipe tinha outra, o André não tinha nada, mas a gente emitia uma nota na minha PJ, outra nota saía da empresa do Felipe e tal, né? A gente começa, e tipo assim, como a gente já tinha trabalho, o Vitor Hugo tinha o trabalho dele na Irlanda, e eu já tinha demanda, e o Felipe tinha demanda, a gente dava um jeito de arrumar demanda para todo mundo, sabe? Todo mundo tinha algum trabalho. Então a gente fazia trabalho, o Felipe e o Vitor Hugo trabalhavam com Rails. E o Vitor Hugo estava trabalhando com Grails ainda, né? Com Groovy, que era uma linguagem que na época estava pegando. Sim, sim. E aí a gente tinha demanda, a gente se sustentava. A gente ficou um pouco apertado assim nesse começo, mas ninguém morreu de fome, entendeu? Certo. E eu abri a empresa, eu tinha uma reserva financeira. Então eu abri a empresa com uma grana guardada, para qualquer eventualidade eu conseguia segurar minha ponta e naquele mês eu não recebia nada, né? Claro. Então a gente arbitrou um salário que a gente ia receber, que era super baixo, que a gente precisava para viver. Né? E aí, se naquele mês eu não desse para todo mundo, eu não tirava, por exemplo, porque eu tinha uma reserva. Mas a gente não pôs dinheiro nenhum, a gente não tinha sede, não tinha nada. Aí, final do ano, começo de 2011, assim, o Felipe resolve sair pelos motivos dele, a gente entende, ele sai, e aí a gente pega e traz para a empresa. A gente tinha, na verdade eu tô falando errado, viu? Olha só como é que é a confusão, cara. O Cavalcante, eu tô doido aqui. O Cavalcante não estava na abertura da empresa. Tá? Quem estava na abertura da empresa era eu, o André, o Felipe e o Vitor Hugo. Né? Aí o Cavalcante entra na empresa no final do ano. Ainda quando a gente estava estruturando. E também entra na empresa o Igor. O Igor também era da comunidade .NET. Só que o Igor era um cara de DevOps, que a gente falava que era ALM na época. Ele também era MVP, né? Aí a gente tinha trazido, a gente só contratava nossos amigos. Então no começo, a gente tinha umas demandas assim, a gente trouxe eles para a empresa. Quando o Felipe sai, a gente chama eles para serem sócios, porque eles ganhavam mais que a gente. Entendeu? Então a gente vira e fala assim: vocês querem ser sócio? O Felipe tá saindo, a gente tá começando a empresa agora, né? E só que é o seguinte, o salário é outro. Entendeu? Só que a gente não sabe o que a empresa vai ser no futuro. Vocês estão comprando um sonho, né? E aí eles topam, né? Só que é óbvio que isso causa uma bagunça. Os dois já eram casados, eles têm que conversar com as esposas, avaliarem planos familiares, mas eles veem que dá e eles vêm trabalhar, então se tornam sócios e a gente formaliza a empresa. A minha PJ, que eu trabalhava na consultoria lá em 2003, que eu abri para trabalhar lá em 2003, se torna a PJ da Lambda 3. Fantástico. Só que aí o meu pai era meu sócio na empresa, só por formalismo, né? Eu tiro o meu pai da empresa e coloco eles 4 como meus sócios de fato, no papel aí e tal, e a gente vai atrás de alugar um escritório também. Então, bacana. Quando a gente começa. E aí que a empresa realmente surge, de fato. Né? Enquanto uma estrutura formal. Né? E aí, daí para frente, aí a gente vai... Aí o que acontece? Todos os 5, né? E esses 5 são, de fato, a base da Lambda dali para frente, né? Esses 5 se tornam... Eles tinham muita presença na comunidade de software. Palestrando e tal, e escrevendo artigo e participando de todo tipo, né? O Cavalcante é nomeado MVP logo em seguida, então dos 5 sócios, 3 eram MVPs, né? Então a gente pega e
tinha uma presença muito grande na comunidade, e todo o nosso processo de venda, ele é reativo. As empresas ligam para a gente, falam, quero te contratar, e a gente fala, beleza. A gente foi ter pessoas de vendas fazendo vendas ativas muitos anos depois, entendeu? A gente era só demanda que vinha e a gente respondia. E aí a gente segue contratando nossos amigos por anos, né? Quando a empresa vai crescendo um pouquinho, a gente começa a profissionalizar. Então a gente contrata uma pessoa para o financeiro, contrata uma pessoa para cuidar do que seria o departamento de RH, né? Mas que a gente chamava de departamento de pessoas, a gente estrutura uma área comercial, mas isso ao longo de muitos anos, né? Certo. Então, e aí quanto mais isso a empresa vai se estruturando, cada um vai se especializando mais ainda. Já tendo toda a experiência de ter vindo da área administrativa, ter trabalhado na gestão e tudo mais, eu coloquei para eles no começo da empresa: eu vou ser a pessoa técnica da empresa, eu não vou ser gestor, entendeu? Então a minha função é garantir a nossa vanguarda tecnológica, certo? Então a empresa nasce com a proposta de ser uma empresa de excelência técnica e agilidade, né? Então eu era a grande pessoa responsável pela vanguarda tecnológica, né? No começo os outros sócios também eram, mas eles começam a assumir outros papéis na empresa. Certo. E quando a gente vai sair da empresa, eu era o último sócio que era somente técnico, assim, sabe? Uhum. Eu também assumi um outro papel, principalmente no começo da empresa, como eu vinha da área financeira, né, e contábil, eu sabia o que eu tinha que olhar para a gente não falir. Então, Claro. assim, muitos amigos tiveram problema, que abriram a empresa na mesma época, tiveram problema, porque você confundir faturamento com lucro, né? Uhum. Então, você tá vendo quanto você tá ganhando, não tá vendo quanto você tá gastando. Exato. Então, eu fui ensinar para eles toda a questão de contabilidade financeira, né, de como você trabalhar todas essas questões para saber quanto dinheiro você tem de fato, né? Exato. Então, fui explicar para eles a diferença de regime de competência, regime de caixa, toda coisa que uma pessoa que está na área técnica não sabe. Só que eles eram empresários, agora eles tinham que saber, né? Certo. Então, então eu era o responsável do financeiro até a gente ter uma pessoa responsável. Quando a gente passa a ter pessoas no financeiro, eu me torno o principal stakeholder financeiro. Mas eu não executo mais o financeiro. Então, a gente passa a ter pessoas que cuidam do financeiro, que trabalham todo o dia a dia, que montam os relatórios, e eu só dou a estratégia. Eu não participo mais do dia a dia. Então, a minha participação era algumas reuniões ao longo da semana e acabava. E aí tinha uma reunião executiva com todos os sócios, com o financeiro, que aí eu junto com as pessoas do financeiro, fazia uma recapitulação geral. Mas eu não estou mais no dia a dia, o que foi maravilhoso, porque eu não precisava mais realmente executar o financeiro. Mas foi extremamente importante essa bagagem que eu tive no começo da carreira para poder entender. E, cara, no momento que a gente teve aperto, eu sabia que a gente estava no aperto mesmo que a gente tivesse dinheiro na conta, entendeu? Então, isso foi importante para que a empresa funcionasse. Eu acho incrível, cara, o que você descreveu aqui do papel da comunidade, né? Que o fato de você ter se envolvido com a comunidade, o fato de você ter feito apresentações e conhecido gente, ido para evento, que fez você conhecer esse povo todo aí, que eventualmente essas pessoas se conheceram você, acreditaram em você, acreditaram nos outros, e vocês geraram aí uma empresa bacana que empregou um monte de gente, gerou impacto aí para um monte de clientes também, que, pô, sensacional, né, cara? E a linha também com que eu falo para as pessoas hoje, né? As pessoas perguntam para a gente, pô, estou aprendendo, sei lá, Python, JavaScript, ou Java, o que seja, e como é que eu consigo meu emprego, como é que eu vou à frente? E eu falo assim, olha, entra na comunidade e se envolve com o projeto open source, começa a contribuir com alguma coisa pequena e vai gradativamente, à medida que o teu conhecimento vai avançando, vai se envolvendo mais, vai participando, vai conhecendo gente, é assim que você vai formando alianças, assim que você vai adquirindo conhecimento, você aprende com outras pessoas, e assim que vai pintar uma indicação, né, como outros indicaram. Ainda estou aqui pensando naquela primeira moça que indicou você lá para a Continental Airlines, e o divisor de águas que aquilo foi na tua vida, né, e esse fato aqui de você conhecer essas pessoas todas que te levou à geração da Lambda 3, né. E Lambda 3, vocês criaram um podcast, eu lembro de, no passado, ouvir vários episódios também, super, super legal, super bacana essa contribuição aí para a comunidade, e eventualmente chegou no ponto que vocês venderam a empresa, correto? Sim, o podcast vem do fato de eu gostar de podcast.
Legal, legal. Então, eu tinha tido um podcast, e aí ele tinha acabado, e aí eu tava ouvindo muito podcast, e eu falei, por que a gente não cria um podcast? E aí a gente criou, É. basicamente, no esforço coletivo, sem nada profissional, e falou assim, bem no esquema startup ágil mesmo, tipo, vamos fazer os episódios, se a galera gostar, a gente faz mais. Se a galera não gostar, a gente não faz. E aí gostaram, e aí a gente começou a fazer, até que a gente que editava, daí chegou uma hora, a galera não tá dando para editar, vamos contratar uma empresa para editar. O Certo. podcast se tornou uma grande ferramenta de marketing da empresa, sabia? Legal, E que a legal. gente fazia, mano, a galera adorava gravar, as pessoas gostavam de participar, sabe? Legal. Até hoje as pessoas vêm e falam assim, pô, eu ouvi, a gente fez uma série de microserviços, né? Com pessoas super legais da comunidade de software e tal. Até hoje, cara, 2025, as pessoas vêm falar comigo e falam, pô, fui ouvir agora o podcast que vocês gravaram em 2020 sobre microserviços e caramba, que incrível, explicou um monte de coisa, então foi super importante. Então, assim, eu gosto e eu tô até, inclusive, cogitando talvez criar um podcast novo. Eu não sei se eu vou fazer ainda, mas eu tô pensando, eu joguei a ideia nas redes sociais e a galera falou, pô, se fizer eu vou ouvir, então eu sei que eu já teria ouvintes, então vou ser eu amadurecer a ideia. Mas a gente foi... eu acho que ele ainda segue, tá? Porque a Lambda 3 foi comprada pela Tivit, e eu acho que eles continuam fazendo podcast até hoje, tá? Eu acho que ele tá lá ainda. Eu, inclusive, participei de alguns episódios depois que eu saí da empresa, então até recentemente ele estava lá, eu acho que deve estar ainda. A gente vendeu a empresa em 2020, é isso? Ou foi 21? Acho que foi 21, 22, 23. Eu acho que foi 21 a gente vendeu. E porque eu fiquei 2 anos e meio, eu acho, né, até sair. E eu saí da empresa em final de 23. Certo. Então eu tô 1 ano e meio agora nesse sabático, né, desde o começo de 24. E a gente vendeu para a Tivit com a proposta de levar tudo isso que a gente tinha construído, porque assim, a ideia da Lambda sempre foi fazer projetos que funcionam. A gente sabe toda a dificuldade que é fazer um projeto de software no mundo todo, né, e no Brasil também. Então, e a gente conseguia ter sucesso na entrega. Certo. E eu acredito, sem dúvida alguma, a gente fazer engenharia e gestão ágeis, né? E o modelo de venda de projetos abertos, colaborativos com o cliente e tal. E a Tivit falou, pô, isso aqui é legal, isso aqui me interessa, isso aqui é uma competência que eu quero trazer. E aí a gente teve umas conversas, a ideia fazia sentido pra gente, e a gente vendeu, né? Teve vários motivos para vender, né? Mas eu acho que uma das coisas que mais pesou, eu acho que tiveram algumas coisas que pesaram muito, que foi sair do risco, né? Ter uma empresa. A gente estava com 150 pessoas, mais ou menos, um pouco mais que isso, talvez. E ter uma empresa desse tamanho no Brasil é um risco. Não é do Brasil, em qualquer lugar do mundo, né? Certo. É um risco você ter uma empresa pequena assim. Não é tão pequena, mas ainda é pequena, né? Certo. Então, qual que é o problema, né? No Brasil, a gente não tem um instrumento de limitação de risco. Então, nos Estados Unidos, eles têm as empresas LLC, né? Que são empresas de responsabilidade limitada. Então, o que são essas empresas? Você vai lá, coloca R$1 milhão na empresa, o máximo que ela pode perder é R$1 milhão. Se ela falir, ela não vai sobre o patrimônio dos sócios. Correto. Não vai. Né? E isso gera problemas para a empresa, porque ela tem limites de quanto dinheiro ela pode pegar emprestado, até onde ela pode ir e tal. Mas é um instrumento muito comum para se criar startups, porque ninguém quer falir pessoalmente se a empresa falir. Né? No Brasil isso não existe. Se a tua empresa falir, você vai falir pessoalmente. A tua PF vai falir junto com a empresa. Né? E isso é um assombro para o empreendedor brasileiro, porque você tem a empresa, você pode ter uma padaria, cara. Se você faliu a padaria e você ficou com dívida, você vai perder tua casa, sabe? Então você vai perder teu carro, você vai perder tudo que você tem. Então é um negócio extremamente arriscado. E, cara, a vida inteira você com essa sombra sobre a tua sobrevivência não é um negócio legal, sabe? E a gente passou por alguns momentos de crise no Brasil. Então a gente passou por 2014, por exemplo, que foi um momento super ruim, sabe? Para a época de eleição, aquela turbulência toda tal. Então foi um baita aperto na Lambda 3, entendeu? Então a gente tinha cicatriz, assim, sabe? Então se livrar do risco foi uma coisa muito importante
era uma coisa que pesava muito, tirar aquela sombra da gente. E outra Uhum. coisa que pesou muito foi poder trocar de projeto. Certo. Porque se você tem uma empresa, aquela empresa é o projeto da tua vida. Claro. Entendeu? Você dificilmente vai poder ter outro projeto, porque ela consome Certo. todo o teu tempo, toda a tua energia. Tudo que você faz vai naquela direção. Uhum. Então eu já estava nisso daí há mais de 10 anos, quando a gente vendeu. E eu não podia olhar para outro lado, eu não podia ter outro projeto. E olhando assim em retrospectiva hoje, eu falo sempre assim, né? Uma coisa que eu quero evitar a todo custo é voltar a ser consultor. Pelo Uhum. menos daquele jeito que eu era, sabe? Porque ser consultor não te coloca no mesmo patamar de envolvimento que a pessoa que é funcionária da empresa. Uhum. Então, a empresa não te trata como membro dela, que tem as mesmas coisas a perder, porque a empresa pode falir, mas se você, consultor, recebeu sua grana, dane-se, Uhum. certo? Então, o seu envolvimento não é o mesmo, né? Certo. Então, você não é tratado como se fizesse parte da empresa, você não tem responsabilidade nas tomadas, a mesma responsabilidade na tomada de decisão e tal. E eu queria, quando eu saí da empresa, eu falei, pô, eu quero ter isso, sabe? Eu quero ser tratado como quem faz parte daquilo. Certo. Então, na escrita de um projeto de software, isso faz diferença. Então, Uhum. assim, eu não posso chegar num cliente meu de consultoria e falar, não, a gente vai nessa direção. Ele tem que tomar essa decisão. Eu não posso tomar essa decisão, sabe? E eu queria ser capaz de poder tomar essa decisão. Então, uma das coisas que o final desse projeto me possibilitava era estar nessa posição, sabe? De fazer parte de alguma coisa que me impacta diretamente, de que as Uhum. minhas decisões técnicas, as minhas propostas de gestão, que são em grande parte muito revolucionárias para muita. Cara, você fazer projeto ágil, você fazer. Cara, é triste, mas você falar para uma empresa fazer teste de unidade, às vezes é revolucionário, cara. Sim, Sabe? total. Então, assim, essas propostas eu nunca estava da mesma pele de quem estava ouvindo, sabe? Então eu queria Sim. virar e falar assim: não, a gente vai fazer porque eu sei que funciona, Sim. sabe? Então eu não tenho que vender para o meu cliente, eu me responsabilizo pela tomada de Claro. decisão, sabe? Então, poder virar a página desse projeto de consultoria e Uhum. ter novos desafios era uma coisa importante para mim, sabe? E ainda Bacana vinha demais. com uma grana. Né, uma grana Claro. que eu nunca tinha visto na minha vida. Como eu falei, né? Meu pai é filho de empregada doméstica, minha mãe é Sim. trabalhadora. Assim, eu estudei em colégio público, Sim. sabe? Eu tive muitos privilégios, não nego, né? Não nego de forma alguma, né? Mas era uma grana que eu nunca tinha visto na vida. Então, assim, eu falei, pô, eu quero ter essa oportunidade de ter isso na minha vida, entendeu? E trazer isso para minha família e viver. Pô, eu tô 1 ano e meio sem trabalhar, entendeu? Podendo olhar para outros aspectos da minha vida que eu não tinha Claro. antes. Então Total. isso trouxe essa possibilidade, sabe? Então é isso também. É óbvio que isso contou também. É. E é aquilo interessante também, isso que você mencionou, a tecnologia, a programação, tudo mais, como um elemento de transformação social, né? Que você, se você olhar as gerações da sua família e da minha família, de outras famílias, como é que essas coisas que a gente aprendeu, essas coisas que a gente faz, levaram a gente à frente, né? Colocaram a gente num padrão financeiro, um padrão social mais à frente, né? Mais privilegiado do que outros tantos, né? É realmente incrível isso, né? Cara, e olhando para trás, né? Tanta coisa que você compartilhou com a gente aqui. Se você pudesse voltar no tempo, você teria feito alguma coisa diferente na tua trajetória? Então, é difícil especular sobre isso, Uhum. porque eu me considero um cara é, com muitas coisas que deram certo, assim, sabe? Que eu Certo. gosto muito da vida que eu construí e muitas das dificuldades que eu passei, dos desafios e tudo mais, eles construíram quem eu sou hoje. Então, Total. assim, essencialmente, não, eu não mudaria, mas eu percebo que eu responderia isso de uma outra forma. Eu tive possibilidades que eu acabei deixando passar por motivos diversos, assim, que poderiam Uhum. ter talvez tornado alguns caminhos mais fáceis. Mas aí, mais uma vez, às vezes o caminho mais fácil não é o melhor caminho que você precisa Certo. viver, né? E também é difícil dizer o que aconteceria se eu tivesse ido nessa direção, nessas direções. Mas eu percebo, por exemplo, que se eu tivesse
ido para uma faculdade de análise de sistemas, de engenharia da computação, de ciência da computação, a minha vida teria sido mais fácil, porque é o que eu gosto, né? A minha profissão é essa, né? Então, eu tive que agregar esses conhecimentos tudo sozinho e dá muito mais trabalho fazer isso sozinho. Tá? Então, eu tive que ir atrás de conhecimentos de algoritmos, estruturas de dados, redes, tudo sozinho, né? Então, alguém falava assim, pô, você não sabe o que é um quicksort? Eu falava, não sei. E aí eu ia lá atrás de aprender o que era, entendeu? Então, assim, a faculdade ela é uma parte da nossa formação. E eu tive que completar essa parte tudo sozinho. Só que eu vejo que isso poderia ter sido ruim, sabe como, Marcelo? Eu fiz faculdade também, eu fiz administração e tinha um monte de aula que eu odiava. Então a faculdade, ela tem também um peso de saco cheio, de tipo, eu tenho obrigação de fazer, tem matéria que eu não gosto, tem matéria que, pô, eu gosto mais de programar do que de redes. Pô, essa matéria de redes é um saco, não quero ver. E cara, eu sou programador, a minha principal atividade é programar, mas eu adoro redes. Mas eu fui trabalhar com redes quando eu precisei. E aí eu estudei um monte de coisa. E foi muito legal estudar redes quando eu precisava daquilo. De repente, se eu tivesse estudado redes na faculdade, talvez eu olhasse para redes hoje como uma coisa chata, sabe? Igual eu olho para algumas áreas da administração como chatas, porque eu fui obrigado a estudar elas, sabe? E redes, quando eu estudei redes, foi um prazer. Foi uma coisa que, eu consumia o livro, consumia artigos e tal, e aquilo completou o conhecimento que eu precisava e eu fui aplicar logo em seguida. Então, eu adoro redes. Então, eu não sei o quanto ter feito a faculdade seria bom ou ruim. O que eu sei é que teria poupado tempo em algumas coisas, mas talvez tivesse tirado todo esse interesse que eu criei em outras coisas. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu mudaria, talvez, entendeu? Mas aí eu não tinha repertório para discutir com meus pais. Entendeu? Eu não tinha repertório para virar para o meu pai e falar assim: não, eu vou fazer computação, alguma coisa de computação, porque porque vai pagar mais mais pra frente, ou porque eu gosto mais. Eu não sabia expressar isso. Eu era um moleque, cara, eu tinha 18 anos. Todo moleque de 18 anos é completamente despreparado, né? Ele não sabe nada. O moleque de 18 anos é imaturo. Ele não está preparado para tomar essa decisão de carreira, né? Infelizmente, a gente coloca essas pessoas todas muito jovens para tomar essas decisões, e aí todo mundo acaba sai, começa a fazer outra coisa, muda de carreira quando está com 20 e poucos anos, né? Porque tá mais maduro. Então eu teria feito isso. Outra coisa que eu percebi é o seguinte: tem um outro lado que eu gosto muito, que é o lado de humanas, de sociologia, de economia e tal. Eu gostaria de ter tomado um pouco mais mais conta desse lado. Só que, por outro lado, não dava tempo. Entendeu? Como eu falei para você, eu estava trabalhando mais de 8 horas, eu tive filho nesse processo, sabe? Família para cuidar, eu tive um monte de demandas. Então, assim, eu gostaria de ter feito isso. Onde que eu ia encaixar? Não tinha como encaixar. Mas assim, será que dava? Não sei e tal, né? Eu gostaria de nunca ter ficado sedentário. Eu fiquei sedentário nesses anos, nos 20 e poucos anos, dos 20 ao 30 eu estava sedentário. Isso me trouxe um monte de problema de saúde, entendeu? Eu devia ter feito pelo menos alguma atividade 1, 2 vezes por semana, eu não fiz, entendeu? Isso me causou problemas. Depois eu voltei, deixei de ser sedentário com 30 e poucos anos, né? Eu comia errado, assim, sabe essas coisas que você vai aprendendo ao longo da sua vida e você fala, eu podia ter feito diferente, mas assim, tudo isso contribui para quem eu sou hoje, então a resposta que eu vou te dar é não. Não, eu sou quem eu sou, os erros que eu cometi fazem parte da minha história. Cara, eu era assim, eu era machista pra caralho, eu era racista, isso vai mudando. A gente vai mudando, sabe? Aprendizado, então, assim, né, cara? eu gostaria de ter tido contato com mulheres feministas quando eu tinha 20 anos e tal. E eu tive contato com algumas, viu? Isso mudou muita coisa nos meus 20 e poucos, mas quando eu estava nos 30 eu tive um contato muito melhor. Então isso foi mais interessante ainda, né? Então, assim, são momentos de transformação que a gente vai vivendo, que a gente vive numa sociedade racista, numa sociedade machista, numa sociedade homofóbica e estruturalmente homofóbica, racista, machista. Então, a não ser que você passe por essas experiências que vão te ajudar a enxergar essas coisas, você não vai passar por elas. Então, eu gostaria muito de ter tido essas coisas, mas a minha história é a minha história, então ela é o que é, né? Perfeito, perfeita análise.
E acho que de uma certa forma você respondeu a minha próxima pergunta, que eu ia te perguntar o que você acha que você estaria fazendo hoje se você não tivesse seguido essa carreira, mas talvez na área de humanos, estaria fazendo alguma coisa na É, área de humanos, alguma coisa eu assim. acho que sim, eu acho que eu teria ido para uma sociologia ou para uma psicologia, alguma coisa assim. Inclusive, nesse período, eu estou há 1 ano e meio, porque eu exatamente não sei o que fazer, né? Eh, eu trabalho desde os 18 anos, né? Certo. E é uma rotina muito intensa. Eu tive filho muito jovem e tal, né? E aí eu comecei a trabalhar com a comunidade e tal, né? Eu não estava numa escala 6x1, igual muita gente tá, mas eu tinha pouco tempo também, Certo. né? Então, quando você para de trabalhar quase 30 anos depois, Uhum. você perde até um lado importante da sua identidade. Quem eu sou se eu Total. não estou trabalhando, né? Uhum. Então, Uhum. quando você fala assim, aqui em São Paulo isso é muito comum, né? Quando a pessoa fala o que você faz, ela não está querendo saber seus hobbies, ela está querendo saber onde você trabalha, né? Exato. E aí, quando você perde isso, você perde um lado da sua identidade. Então, Sim, sim. pelo menos momentaneamente, ter perdido isso, tá me dando uma oportunidade que é muito rara na nossa sociedade de refletir quem eu sou fora do trabalho, Exato. sabe? E isso, inclusive, e quem eu quero ser no trabalho depois. Uhum. Uhum. Que trabalho eu quero fazer? E a minha resposta para você sobre isso é: eu não tenho a menor ideia ainda. Tem um monte de coisas que eu quero fazer, eu sei o que eu não quero fazer e eu sei que tipo de empresa eu não quero de que tipo de empresa eu não quero participar, né? Uhum. Mas eu ainda não sei exatamente aonde eu vou atuar, se vai ser numa ONG, se vai ser numa empresa for profit, se vai ser com programação, com tecnologia ou não, entendeu? Eu não sei ainda. Então eu tô nesse momento, dado que eu tenho essa possibilidade, tentando descobrir como eu posso fazer um impacto social o mais positivo que eu puder. É, é isso. Esse é meu objetivo. Para eu voltar a atuar profissionalmente, não precisa ser necessariamente por dinheiro, mas eu preciso ter um impacto social muito, muito positivo. Então, assim, se eu voltasse a trabalhar com tecnologia agora, eu basicamente estaria trazendo o resultado para mim. Uhum. E isso não importa mais. Então, eu quero ter impactos para outras pessoas. E, Perfeito. idealmente, pessoas que não são normalmente impactadas pelas empresas que Uhum. atuam no mercado. Então, pode até ser uma empresa que tem fins lucrativos ou não, desde que o impacto seja positivo, sabe? Então, Perfeito. eu não sei ainda onde vai ser. Então, isso ainda. Perfeito. Cara, se você parar para pensar, eu te faço essa provocação, Marcelo. É muito difícil dar essa resposta. É Eu sei. muito difícil. Eu sei. Eu sei. Cara, é difícil mesmo. E falando de provocação, falando de impacto, como é que você está vendo a evolução da AI? Você está usando AI? Como é que você está vendo a evolução disso? O que é a tua opinião sobre o tema em geral? Então, eu tô usando, eu uso Uhum. diariamente. Eu acho que Claro. como praticamente todo mundo, né, Sim. principalmente quem está numa área de trabalho do conhecimento aí qualquer, né, eh, eu tenho contato com o que a gente chama de, porque IA é um termo de marketing, né, mas eu tenho Claro. contato com essas questões de IA há, sei lá, 10 anos já. Uhum. A gente comprou uma empresa de dados, Uhum. há 10 anos atrás, mais ou menos, e a gente começou a fazer projetos de IA naquele momento, né? E essa empresa já fazia, já tinha um histórico, a gente se inteirou e tal, e eu participei de formas diferentes aí nisso daí. Inclusive, sendo autodidata, eu quase falei, será que eu vou para essa área? Será que eu estudo isso? Porque eu gosto de ir trazendo as coisas, né? E eu olhei e falei assim, putz, não dá. Se eu for entrar nessa área de dados e IA, é outra área. Claro. É. Não é um negócio que eu trago fácil, eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho. É uma área de conhecimento completa. Eu não estou Sim. preparado para participar disso Uhum. daqui. Isso aqui não é igual aprender uma linguagem de programação nova. Sim, sim. Isso aqui é outra coisa. Então eu falei, não dá, e eu me afastei enquanto especialista de IA. Não vou ser, né? Excluir da minha área de conhecimento. Mas eu posso interagir com a galera que faz. Então,
a área de dados produz alguma coisa com IA e eu posso consumir essas coisas. Então, eu tenho esse conhecimento já há 10 anos, né? E eu tenho observado isso daí tudo. É lógico que quando surgiu a OpenAI com o ChatGPT, ninguém estava preparado para aquilo, né? Claro. Quem era cientista de dados sabia daquilo, mas eu não era. Então eu também não sabia, né? Então as pessoas que trabalhavam na Lambda 3 anos atrás, na área de dados, elas sabiam que aquilo estava para vir. Eu não sabia, né? Então eu fui impactado igual todo mundo. Certo. Né? Então, o que eu faço? Eu tenho acesso às ferramentas todas, né? E eu uso essas ferramentas. Uhum. Né? Mas ao mesmo tempo, eu quero saber do que elas são capazes. Então eu estou absolutamente inteirado do status atual da indústria, no nível que eu consigo estar, que não é um nível de especialista, de cientista de dados, certo? Mas não sendo cientista de dados, o que me sobra é me amparar nas pessoas que são, certo? Então eu tenho lido papers, eu tenho lido análises, meta-análises, estudos, né? Tenho me inteirado disso daí. Então, assim, o que eu tenho para mim? Eu tenho falado disso muito claramente. A IA é uma ferramenta útil, ela veio para ficar, ela não vai embora, né? Mas a IA que a gente tem experimentado hoje, que é essencialmente LLMs, certo? Os modelos de linguagem grande, ChatGPT, essas ferramentas de codificação que ajudam a gente a autocompletar, até agentes de IA que eles vão alterar o nosso código, né? E vão atrás de buscar coisas na internet para fazer propostas sobre o nosso código e tudo mais. Essa IA ela é essencialmente limitada. E nos estudos que eu tenho visto, a gente já está muito próximo do que LLMs são capazes de entregar cientificamente. Então a gente está próximo de um teto. O que a gente está vendo agora está muito próximo de o quão bom isso vai ser ever. Sabe? Não vai ficar muito melhor. Vai melhorar ainda, mas não vai melhorar muito mais do que o que a gente vai ver agora. Né? Todos os estudos que eu tenho visto levam a essa direção. Esse problema da alucinação, ele não vai ser resolvido. Né? Então, é uma ferramenta que ela é essencialmente falha porque ela é essencialmente estatística. Certo? Então, ela não é determinística porque ela é aleatória por definição. Né? Então, a gente não vai alcançar a inteligência geral, né, e artificial com LLMs. Certo. Né? Talvez ela seja alcançável com outras técnicas, com outras abordagens, mas com LLMs a gente não vai alcançar. Isso quer dizer o seguinte, né? A gente não vai conseguir ter assistentes de codificação que vão substituir seres humanos ou vão produzir grandes ganhos de produtividade na codificação com LLMs, certo? Os estudos que eu tenho visto têm falado em torno de 20% de ganho de produtividade. Nada muito. Alguns falam 40%, mas a maioria dos estudos falam 20% ou abaixo. E alguns estudos falam perdas de produtividade. Então, às vezes ela atrapalha e não ajuda. Então, então, o estado da IA hoje é esse, o estado que do futuro próximo, com as informações que a gente tem públicas, porque a gente pode ter uma startup aí que está fazendo alguma coisa que a gente não está sabendo, certo? Mas da informação que a gente tem não vai melhorar muito mais do que isso, a produtividade não vai melhorar muito mais do que isso, é uma ferramenta útil, evolucionária, mas não revolucionária, certo? A informação que eu trabalho é essa. Qual é o risco disso daí? A gente está diante de investimentos de centenas de bilhões de dólares sem expectativa de retorno. Então, as grandes empresas de tecnologia, as Magnificent Seven, lá que estão na Bolsa de Nova York, estão investindo centenas de bilhões de dólares e elas não vão ver o retorno desse dinheiro. Isso tem todas as características de uma bolha. Então, provavelmente, essa bolha vai estourar. E mesmo a NVIDIA, que é a única empresa no mundo hoje que ganha dinheiro com IA, é a NVIDIA. É a única empresa. Ela vai ter vai diminuir o crescimento da NVIDIA. Isso vai impactar negativamente a NVIDIA de forma estrutural. Então, mesmo que ela
esteja crescendo, se ela crescer mais devagar, isso afeta a NVIDIA estruturalmente. E o lucro das Big Techs vai ser negativamente impactado, isso vai gerar uma crise, e as startups todas ou vão morrer, ou vão ser compradas, ou vão consolidar. Isso é uma bolha, entendeu? Sim. Então, a gente vai ver um processo de consolidação, e depois que isso daí acontecer, depois que a bolha estourar e muita gente perder dinheiro, talvez tenha um impacto sistêmico na economia dos Estados Unidos e aí global, isso é incerto, mas sim ou não, né? Tem economista que diz que sim, tem economista que diz que não. Eu acho que vai ter, porque os Estados Unidos estão num momento de muita incerteza por outros motivos políticos. Sim, total. Então a gente vai passar por uma crise global por causa de IA, maior do que a bolha do dot-com dos anos 2000, né? E aí depois que isso acontecer, a IA vai sobrar. As LLMs vão continuar sendo ferramentas úteis, mais maduras. E aí as empresas de IA vão começar a observar, vão continuar estudando outras abordagens. Que aí talvez uma ou outra dessas abordagens nos aproxime de uma possibilidade revolucionária de codificação. A gente, pelo que eu tenho lido, a gente não sabe se isso é possível. Isso teoricamente pode ser possível, mas também pode ser impossível. Então a gente não sabe se vai chegar lá ou não. Então, trabalhando com o que eu tenho hoje, o que eu vejo? Vamos usar IA, vamos usar com parcimônia, ela vai ajudar. A gente tem que checar tudo que ela faz. Vibe coding é mentira, serve para você criar projetos pequenos, tá? Scaffoldings básicos, né? De linguagens que são muito conhecidas e simples, certo? Qualquer coisa além disso ele não vai funcionar. Não adianta você pegar um software complexo com 100 mil linhas de código de negócio e falar, cria um módulo para mim, que não vai funcionar. Cria Uber. Não vai funcionar. Né? Talvez você crie a primeira semana do Uber de trabalho. Daquela semana em diante você vai ter que escrever o código com a ajuda de IA e ir arrumando. Né? Então cada um vai ter que encontrar uma maneira de ser produtivo com IA. E tem maneiras de ser mais produtivo. Então assim, eu uso muito IA como para me explicar coisas que eu não entendi. Então se eu estou estudando uma biblioteca, se eu estou estudando alguma tecnologia que eu não conheço, eu falo, me explica por que isso aqui funciona assim. Cara, é do caramba, ela vai muito bem. Né? Agora, escreve código, ela erra muito. E eu tenho escrito muito código Rust. Rust é uma linguagem especialmente difícil. E Rust tem detalhes semânticos que são especialmente difíceis de serem capturados por um modelo estatístico. Então ela erra muito, sabe? Então, não funciona. Para gerar código Rust, além de 10 linhas de código, ela gera mal, sabe? Os melhores modelos, além de 10 linhas de código, ele gera muito mal. Então, eu acho que assim, veio para ficar, tomemos cuidado. É isso. Giovanni, vamos marcar um episódio para daqui a 10 anos para a gente fazer uma revisão dessa conversa aqui e falar, olha, foi por esse caminho aqui, foi por esse outro caminho. Ou se a gente não aparecer nesse episódio, só tiver duas AIs conversando aqui, a gente Skynet ativou, sei lá, entendeu? Eu não sou contra o avanço, eu não sou ludita. Eu quero que a gente alcance esses programas. Cara, quem não quer que as IAs venham aí e substituam todo tipo de trabalho? Vamos liberar as pessoas para ficar em casa fazendo o que elas querem, certo? Isso. Eu gostaria muito de estar aqui te falando assim, cara, isso está no horizonte, mas não é o que está acontecendo. Claro, entendeu? Claro. Então, torço para que em algum momento isso chegue, mas não é o que está no horizonte agora. Ô, Giovanni, por falar em as pessoas fazerem o que elas querem fazer, o que você gosta de fazer quando você não está na frente do computador, quando você não está pesquisando alguma coisa, quando você não está trabalhando? O que você curte? Então, eu tenho vários hobbies, né? Eu acho que assim, o que você poderia classificar mais como hobby mesmo é que eu sou mecânico amador, né? Então eu sou motociclista, eu rodo o país e o mundo aí quando eu dá de moto e tal, né? Bacana. Recentemente fiz um rolê pelo Nordeste de moto e foi mó legal. E eu que faço manutenção das minhas motos, até o limite da minha ignorância. Então, eu não sou totalmente autodidata, eu fiz uns cursos e foi muito importante ter feito os cursos e tal, mas eu estudo muita coisa por conta também. Então eu gosto muito da mecânica, tenho medo assim, porque eu sou tipo júnior, sabe? Eu sou amador, né? Então eu faço muita cagada, quebro peça, eu sou hobby, né? Amador.
Eu sou músico também, mas eu sou ruim, eu não tenho talento nenhum, então eu sou guitarrista e violonista, mas eu toco muito pouco, e eu comecei a tocar bateria, mas eu dei uma parada, faz uns 2 anos que eu não toco também, então isso tá parado. Mas o que eu tenho... eu jogo videogame de vez em quando, só que eu tenho um problema de compulsão, então quando eu jogo videogame eu não faço mais nada, né? Então eu evito, quando eu jogo videogame, eu fico 2 semanas jogando videogame, eu desligo o videogame e guardo. E aí porque senão eu vou ficar. A minha vida se resume a isso. Eu não deixo que isso aconteça. É muito perigoso. É na minha família, sabe? Todo mundo da minha família tem esse problema, tem que tomar muito cuidado. E eu sou escalador também. Isso é um hobby que eu faço Bacana. Várias vezes por semana. Só que eu tô lesionado há 2 anos e não tô podendo escalar. Então eu tô com uma lesão no ombro, que eu tô trabalhando aos poucos e tal, e tá demorando muito pela curar, então eu tô há 2 anos sem escalar. E aí o que eu tenho mais feito atualmente é estudar sociologia. Então meu grande hobby tem sido 2, na verdade. Eu estou estudando sociologia e economia, e eu tô lendo um livro atrás do outro, né? E eu leio, e cara, eu assumi um processo de estudo assim mesmo. Eu leio e eu ficho o livro inteiro, eu anoto tudo, porque eu quero entender o que eu estou estudando, sabe? Legal. É como se eu estivesse fazendo faculdade, assim, sabe? Eu preciso entender, eu faço uma prova para mim mesmo. Certo. Porque eu tava percebendo que se eu leio o livro e não faço isso, eu não absorvo. Então eu estou num processo sistemático e é uma leitura extremamente agradável para mim. Extremamente agradável. Eu passo horas. Só que por ter déficit de atenção, infelizmente, eu descobri que eu só consigo ler de maneira sistemática e por muitas horas se eu tomar remédio, infelizmente. Entendi. Então, programar não. Programar, eu posso passar 20 horas programando sem tomar remédio. Incrível isso, né? Incrível. Mas estudar a sociologia, economia, filosofia, se eu tomar remédio, eu estudo, eu leio o período do remédio. Enquanto o remédio estiver ativo, me interessa muito, eu quero ler, eu quero falar sobre aquilo, eu quero estudar. É incrível, cara. Mas eu preciso do remédio para me ajudar. Então eu tomo remédio e eu consigo fazer uma coisa que eu quero fazer. Não é remunerada, não é pressão de salário, nada. Mas eu quero estudar aquilo. Então, hoje minha vida está dividida entre a academia que eu faço, passear de moto, estudar sociologia. Eu tô o tempo todo fazendo projetos de software também. É isso. E aí, de vez em quando, vejo uma série também, um filme, né? Legal. Eu tenho uma rotina assim, todo dia eu vejo 1 horinha de TV e tal, né? Então, é isso. A minha vida tá mais ou menos desse jeito atualmente. Perfeito, perfeito. E, cara, você falou em leitura, você tem recomendação de livro, música, ou filme, jogos, ou qualquer coisa que você queira recomendar para nossa comunidade aqui? Sim, eu tenho um livro muito interessante para quem é da tecnologia, que é, se você quiser entender a história dos processadores da tecnologia, do hardware, né? Chama Guerra dos Chips. Bacana. Chip War, né? Esse livro é um livro muito legal, cara. Ele conta toda a história 100 anos para trás, vê toda a história do Vale do Silício, de que aconteceu na Rússia e não sei o que. É muito interessante. Na Coreia, na China, na Holanda, ele vai pegando todas as empresas. Porra, é muito legal ler esse livro, cara. Legal. Eu terminei de ler um livro agora de um antropólogo. Eu ainda vou escrever sobre ele, eu acabei de terminar de ler, chama Bullshit Jobs. É de um antropólogo, eu acho que ele é inglês, ou é australiano, sei lá, irlandês, sei lá. Ele chama David Graeber. E é um antropólogo muito bom. Ele explica que hoje, mais ou menos 40% dos trabalhos feitos por seres humanos é completamente inútil, não produz nenhum valor social. Certo. E aí ele explica por que isso acontece, é desesperador. É uma baita leitura, é uma leitura bem fácil, assim, porque ele escreve muito bem. E eu terminei de ler um livro do Gessé Souza que chama O Pobre de Direita, que também é um livro muito bom, que explica as condições políticas do Brasil. Sim. É um livro que, cara, é um soco no estômago. É um soco no estômago analisar o que está acontecendo no ambiente político hoje brasileiro. Então é muito interessante o livro também. São os livros que eu recomendaria nesse momento, assim, sabe? Ótimas dicas, cara. E o que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar sobre a comunidade lá dos programadores, as pessoas com as dúvidas mais diferentes possíveis, né?
a AI vai substituir programação? Como é que é o caminho perfeito para o sucesso? Que conselho que você daria para alguém que está começando na área de tecnologia hoje, que é aquele Giovanni lá do TK, tá lá, recebeu o seu... Ou nem TK tem, o cara às vezes só tem um celular, está tentando entrar na área de tecnologia. Que conselho que você daria para essas pessoas hoje? Eu acho que assim, se você está num grande centro, numa grande capital, Uhum, procura grupos de estudo, né, uhum, comunidades e tal. É muito bom porque você vai conhecer pessoas da área e geralmente são grupos muito acolhedores, que vão te ajudar, principalmente se você é mulher, porque tem grupos de mulheres, porque perfeito. existe todo um preconceito, um machismo na área. Então, esses grupos de mulheres eles acabam abraçando mais ainda se a pessoa é mulher, porque Excelente. ela ganha esse apoio. Mas tem também para outros grupos, então tem grupos para pessoas periféricas, negras e tudo mais, também são muito legais. Tem grupos específicos de linguagem, de tecnologia, grupos de Kubernetes, grupos de .NET. Procura o grupo que está se reunindo, tenta ir presencialmente se eles fizerem encontro presencial. Mas se não tiver, entra no grupo do Discord, de e-mail que eles tiverem e participa e conversa com as pessoas e vê o que elas estão dizendo, que você vai aprender muito, porque você ganha Uhum, com a experiência dos outros, né? Então esse eu acho que é um ponto muito importante. Se você tem um computador que funciona bem, tenta praticar a linguagem que você está estudando de alguma forma. Faz um projeto. Faz alguma coisa que seja inútil, mas que funciona. E depois tenta certo. fazer alguma coisa que seja útil para você, Uhum, sabe? É, e você pode, depois que fizer isso, você pode participar de um projeto de software livre, entendeu? Então, ou até de um exercício, sabe? Tipo, tem vários exercícios, você pode criar um e-commerce, pode cria alguma coisa que funciona, porque isso você aprende muito, sabe? Se você não tem um computador que funciona bem, instala Linux que ele vai funcionar bem, entendeu? Então, exato. assim, máquinas que a gente tá perdendo o suporte do Windows 10 agora, acho que em outubro, né? Não sei, eu ouvi lá que a Microsoft talvez estava pensando em estender e tal, né? Mas se você instalar o Windows 11 numa máquina de Windows 10, talvez ela fique lenta e tal. Se você instalar Linux, ela vai voar, Uhum, entendeu? Então, às vezes, uma máquina antiga Linux vai funcionar muito, antiga vai funcionar muito bem com Linux. Se você não tem nenhuma máquina, eu vou dar uma outra dica. Se você comprar um celular da Samsung de R$ 2.000, você consegue programar com ele. uhum, Porque os celulares da Samsung, você consegue ligar um teclado e um mouse e ele é um computador hoje. certo. Né? E o Android vai começar a ter isso nativamente agora. Eu não sei se na versão atual já tem, eu acho que ainda não tem, mas na próxima Sensacional. versão vai passar a ter isso. Então você liga lá na USB-C, coloca um hub USB, liga o seu monitor, liga um teclado, o teclado pode ser USB também, e ele funciona, cara. Então você consegue programar nesse ambiente. Sério, você consegue ter um terminal e você consegue programar, e é uma máquina bem razoável. É lógico que ele não vai ser tão rápido quanto o computador de Ah, com verdade, certeza. Sim. certo? Mas ele vai funcionar. Se você estiver em São Paulo, na região da Santa Efigênia, tem empresas que pegam máquinas que foram que corporações gigantes venderam em lote, que elas estão trocando todo o parque de máquinas, e você consegue comprar máquinas razoavelmente boas barato também. Por 2 contos você compra uma máquina, entendeu? Sensacional. Então, desktop, mas você consegue programar, É. entendeu? Então, é uma possibilidade também para quem está em São Paulo, Uhum, vai lá na região da Santa Efigênia, tem lojas que são históricas que estão lá há 20 anos e fazem isso, é. sabe? Inclusive servidor, tá? Então, meu, na época da Lambda 3 eu fiz isso. Eu fui lá, comprei um servidor por R$ 2.000, É. com 4 discos, entendeu? E 120 GB de RAM, sabe? Um negócio assim, por R$ 2.000. Uma máquina de 10 anos. Mas você pega um servidor desse, x64, maluco, ele voa, Sim, entendeu? E por que essa empresa dispensa? Porque essa máquina ficou ligada por 10 anos sem parar e ela vai parar uma hora. Mas ela vai exato. parar, e ela vai parar um disco, vai parar a memória, você vai lá e Uhum, troca, claro. entendeu? E essas peças são baratas, então assim, você vai essa máquina, e essas máquinas são feitas para não parar, tá? É Sim, que ela sim, tem um risco maior de parar. Então, com mesmo assim, certeza. você pode comprar uma máquina dessa, ela vai rodar às vezes mais 10 anos sem parar, É. sabe? Então, eu comprei a máquina que eu comprei,
ela tava rodando ela ficou rodando uns 5 anos, ela nunca me deu problema, cara. O que falhou ali era disco, você trocava o disquinho barato e pronto. É muito louco esse universo que tem de máquina usada que funciona bem. Então, tem possibilidades para você conseguir máquina, mas assim, é 2 contos, né? Nem todo mundo tem 2 contos. Então, às vezes você tem um celular lá que já funciona isso daí, tá? O que a gente tem feito nos programadores, eu falei para você, né? A gente tem 2 empresas aí em São Paulo que ajudam a gente com doações. E é o que você falou, eles têm computadores que eles não precisam mais, em geral são notebooks, e eles colocam Linux no computador, e a gente doa, grátis para as pessoas. A única coisa que a gente pede para as pessoas, a gente tem uma série de desafios de programação no grupo. Antigamente a gente doava os computadores e falava, olha, a gente está doando um computador para você fazer o desafio. A pessoa sumia do grupo, nunca mais aparecia no grupo. Sei lá o que fazia o computador. A gente reverteu esse processo. Então a gente fala o seguinte, o computador é grátis, você não tem dinheiro nenhum para gastar, mas você tem que fazer os desafios primeiro, se vira, arruma o computador do vizinho, ou vai na escola, arruma alguma forma de fazer, a gente ajuda a fazer o desafio, quando você terminar de fazer o desafio, você vai receber o computador, entendeu? A gente doou 75 computadores em 3 anos. É bem bacana e bem A gente fez muito isso recompensador. na Lambda. A gente doou muitas máquinas para grupos que faziam esse tipo de trabalho também. E Fantástico. algumas máquinas, como a gente era sócio da empresa, né? Quando elas ficavam velhas, a gente pegava as máquinas, porque elas já tinham sido depreciadas por completo, elas já não valiam mais nada, né? Então a gente fazia uma doação para os sócios, as máquinas, e aí a gente doava as máquinas para a gente mesmo, sabe? Tipo, eu tenho uma conexão com esse grupo aqui. Então, às vezes, segurava. Teve época aqui em casa que tinha 5 máquinas aí, e aí um grupo falava, pô, a gente tá aqui que tá precisando, eu ia lá e entregava uma máquina. Outro grupo, pô, tá aqui, tá uma máquina ali também. Ou um amigo quer começar a estudar programação, tá aqui a máquina para você estudar, entendeu? Então, é bom que existem essas empresas, né, que fazem isso, porque realmente isso faz muita diferença, cara. Sim. É bacana demais. Giovanni, a gente está conversando aqui há mais de 1h30 e tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Pô, essa é uma pergunta boa, hein? Não, acho que na direção que a gente está vindo com o papo aqui, sobre essa questão da trajetória toda. Eu acrescentaria um detalhe só, que eu aprendi ao longo que eu falo às vezes até em palestra, né? Que é a questão a maturidade me trouxe uma certa calma na maneira com que eu olho para o meu conhecimento. Então, no começo, eu era um cara de .NET. Certo. E aí eu falava mal de Java. Uhum. E aí eu descobri que eu não precisava falar mal de Java. E que tinha espaço no mercado para todo mundo. E que Java é legal pra caramba ainda por cima. Uhum. Entendeu? E aí eu passei a olhar para o seguinte: são só ferramentas, a gente é todo mundo trabalhador, cada um tem a sua, cada um gosta. Você pode gostar mais de uma do que da outra, não tem problema você ter preferência, eu acho que isso é humano, né? Mas eu acho que eu era babaca. Então eu diria, não seja babaca para quem está começando, assim, sabe? Claro. Porque quando você começa na tecnologia, você adora as coisas que você está aprendendo, é divertido, elas são legais, e alguém vira e fala assim, tem essa outra coisa que faz uma coisa que essa coisa que você usa não faz. Aí você vira e fala assim, não importa, mas a minha faz tal coisa que a tua não faz, né? E a tua resposta tem que ser, caramba, que legal! Me mostra o que é essa coisa que você faz que eu não sei fazer. E quem sabe eu não vou usar essas coisas que você está usando também, porque às vezes ela é melhor do que a minha. Claro. Ou ela me aprende coisas, me ensina coisas que eu não sei fazer ainda, sabe? Então, o que eu diria para quem está começando é abraça tudo que você vê pela frente, cara, de tecnologia. Sabe? Eu era assim com Windows. Linux é ruim. Daí eu fui ver Linux. Caramba, eu tô no Linux agora. Entendeu? Eu prefiro Linux. Sim. Entendeu? E eu falava mal de Linux. Então, assim, você vai percebendo que quando você abraça as coisas que estão surgindo, você cresce enquanto pessoa e enquanto profissional. Sim, total. Sabe? E essa é uma coisa que demorou uns anos para eu descobrir, sabe? Foi o contato com a comunidade de software que me fez... Porque eu gostava daquelas pessoas, e elas programavam em Java, mas elas eram legais.
E aí eu falei, pô, legal. Então, assim, eu comecei a mudar e isso aí foi um processo de amadurecimento. Então, todo mundo agora, de toda a tecnologia, é todo mundo meu amigo, assim, né? Importa a linguagem, acho que a gente é tudo trabalhador igual, e tá todo mundo no mesmo barco, e todas as linguagens são divertidas. Sensacional, cara. E, Giovanni, para quem quiser acompanhar o teu trabalho, tuas ideias, você tem alguma rede social, LinkedIn, ou blog, ou qualquer coisa que você queira compartilhar aqui? Sim, eu tenho o meu site pessoal, que tem meu blog. Eu tenho escrito assim um post por mês, mais ou menos, tá lento, porque eu tô elaborando mais as coisas que eu tô pensando, e o Certo. último post que eu fiz levou muitas e muitas horas para escrever. Foi uma crítica ao projeto de data centers do governo do Brasil, um projeto ruim, né? Certo. Então eu fiz uma análise gigantesca, tem dezenas de fontes no artigo, e aí levou dezenas de horas para escrever, então tá demorando mais para sair, né? E aí também eu tô caindo muito na questão de estudo sociológico, aí eu quero trazer isso de alguma forma para tecnologia e tal, então eu preciso refletir mais sobre isso daí. Então, mas tem muita coisa no meu site, no meu blog, que é giggio.net, giggio.net. Eu tenho o Mastodon também, eu tenho no Mastodon, então eu tô no @mastodon.social, que é a principal Certo. servidor do Mastodon, Giovanni Bassi, eu acho que é o meu arroba. Eu vou até te falar para não falar errado, porque o Mastodon é uma rede mais complexa, né? Não, é Didio. Arroba Didio no mastodon.social. Eu tô no Blue Sky também, que é exatamente o mesmo domínio do site, que é Certo. didio.net. E tô no Twitter, arroba Giovanni Bassi, que é a rede que tem mais gente me seguindo. Eu até tô no LinkedIn, mas eu não gosto muito do LinkedIn. O LinkedIn é muita. Todo mundo é lindo. O LinkedIn é o Instagram do profissional, né? Então no Instagram todo mundo é bonito, todas as comidas são deliciosas, e no LinkedIn todo mundo é o profissional mais competente e todos os trabalhos são incríveis, e a gente sabe que todo mundo tem problema no trabalho e tudo mais, então eu evito. O que eu tenho feito ultimamente é postado algumas coisas que eu escrevo no Twitter, no Blue Sky e no Mastodon, lá no LinkedIn. Interessante porque, inclusive, muitas coisas sobre IA, tá? Interessante porque o engajamento no LinkedIn é muito alto. Então, eu tenho tido conversas interessantes. E como eu tenho sido bem crítico, não com a IA, mas com o hype da IA, Claro. muita gente fica muito nervosa que eu falo essas coisas que eu falei aqui, e fala que a IA vai resolver todos os problemas do mundo, e todos os programadores vão perder o emprego e tal. E a minha resposta para isso é: desculpa, prova o que você está dizendo, porque você não tem evidência Claro. nenhuma para isso, Claro. e isso tem causado bastante engajamento no LinkedIn. Mas o problema do LinkedIn é uma rede que eu uso pouco, então às vezes as pessoas escrevem e eu vou responder 3 dias depois, sabe? Porque eu não ligo muito para essa rede, porque eu não gosto dela. Então, o meu engajamento no LinkedIn é menor, mas as pessoas de maneira surpreendente estão engajando comigo, né? Então, Perfeito. eu tenho ido para lá de vez em quando também. Mas os principais contatos são esses. Eu até tenho Instagram também, mas tipo, o Instagram é pessoal, é foto de comida, Sim. política, passeando de moto, é isso, entendeu? Não espere Perfeito. ver coisas sobre programação e tecnologia por lá. Giovanni, a gente está quase 2 horas falando, e privilégio conversar com você aqui. E eu queria te agradecer, você doar seu tempo aqui num sábado aí que você podia estar com a tua família, você está aqui comigo e compartilhando essa história fantástica aqui. Então, muito obrigado pelo teu tempo. Como eu disse, é um privilégio poder conversar contigo. E fica mais 2 minutos comigo aqui que a gente conversa um pouquinho offline aqui. Obrigadão, cara. Beleza. Obrigado aí pelo convite, Marcelo, que esse trabalho que vocês fazem aí também é um trabalho voluntário, então, assim, vou nesse momento representar a comunidade e agradecer, porque eu sei que é um trabalho, fazer um podcast dá trabalho pra caramba, então parabéns aí pelo trabalho que vocês todos têm feito aí nessa comunidade. Muito obrigado, cara. Deixa eu parar de gravar aqui, a gente conversa mais 2 minutinhos aqui.